A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, terminamos o livro de Ruth, agora nós vamos começar a ler o livro de Romanos, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Espero que você também faça a sua leitura e que você se encha da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus seja escrita no seu coração. Amém? Boa leitura. Se você achar que é importante essa palavra para você, compartilhe essa palavra, envie para os seus amigos, para os seus parentes. É uma maneira também de você semear a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então o livro de Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem é esse Paulo aqui? Esse Paulo aqui é o Saulo. Quando a gente viu o livro de Atos, você pode dar uma olhadinha no Face, você vai ver as palavras sobre o livro de Atos. O Senhor o chamou, uma grande luz apareceu para ele no caminho de Damasco, onde ele era um perseguidor, um matador da igreja, e ele se converteu. E agora ele se tornou um enviado. Então apóstolo é um enviado. Apóstolo não é líder de religião, não. As religiões hoje colocam o nome dos líderes de apóstolo, o apóstolo, o apóstolo. Quer dizer muita coisa essa posição, o apóstolo. Agora, o apóstolo, na Bíblia, é alguém que é enviado. Então, se hoje você estiver sendo enviado por Deus para falar uma pequena palavra para alguém da palavra de Deus, você é um apóstolo. Não é posição, é função. Deus não está interessado em nada de posição. Deus quer que a gente tenha a função, que a gente funcione no corpo de Cristo, como apóstolo, enviado de Deus. Esse era Paulo. E ele foi enviado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus. O qual antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Então o Evangelho de Deus é uma promessa que Deus fez por meio de todos os profetas. Sabe onde que começou o Evangelho? Começou lá em Adão. Deus é o próprio profeta. Quando ele veio falar com Adão e Eva, quando eles caíram da presença de Deus, e eles falaram que a serpente tinha enganado, Deus falou assim: olha, você, Adão, vai suar para comer teu pão agora. Você, mulher, vai ter dores para ter filhos, muitas dores. Mas a serpente enganou vocês, não é? Eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente, e você pisa no resto do corpo. Ela será inimiga sua. Então nós temos um inimigo. Quem é o inimigo? A serpente. Qual serpente? A sucuri ou a cascavel? Não, esses são animais, são símbolos. Essa serpente é o diabo, Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus e se tornou inimigo de Deus, o adversário. E a natureza dele hoje habita dentro de nós, por causa da queda de Adão, quando deu ouvidos àquela árvore que era o próprio Satanás, a árvore do conhecimento. Aquela árvore entrou dentro dele, a serpente entrou dentro dele. Hoje essa serpente está dentro de mim e de você. Não está não, está sim. Quando você fica irado, quando você fica bravo, quando alguém te encurrala, o que sai de você? Sai coisas boas ou coisas más? Te mato, te xingo e... De onde que vem isso? Vem de Deus? Não. Então vem de quem? Vem de Satanás. Onde que está? Dentro. Mas nós também temos uma natureza boa. De onde que veio? De Deus, da árvore da vida. Hoje você precisa escolher Deus para essa natureza maligna sair de dentro de nós. E eu também. Versículo 3. Acerca de seu filho. Esse filho de Deus é aquele que foi prometido a Adão. Ele é o próprio Evangelho. Então, acreditar no Evangelho é acreditar em Jesus Cristo que se encarnou, sendo o próprio Deus. Isso é o Evangelho. Você recebeu o Evangelho, você recebeu o Filho de Deus na sua vida. Isso é você receber o Evangelho. Não é você entrar dentro de nenhuma religião com nome de igreja. Isso é mentira. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Acabamos de falar sobre Ruth. Ruth é um descendente, Davi é um descendente de Ruth, uma moabita que não era povo de Deus.
E Deus incluiu a descendência dela na linhagem real. Jesus, como homem, veio da linhagem de Ruth. E eu e você somos homens, pecadores carnais, infames. Mas se a gente se converter igual Paulo se converteu, nós seremos incluídos na segunda vinda de Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Versículo 4. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então não importa quão sujo eu e você seja, se nós recebermos o Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, dentro de nós, Ele é que vai nos santificar e nos transformar. E Ele fez isso por meio da ressurreição dos mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscitou e ascendeu aos céus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, meu Senhor. Pelo qual recebemos a graça. Então a graça não é uma religião. Às vezes os irmãos da congregação falam, você não saiu da graça, mas referindo que a graça é a denominação, quando isso não é a graça. Quem é a graça? A graça é Jesus Cristo. Ele é a graça. Cair da graça é cair da comunhão com Ele. Não é você deixar de se reunir na congregação cristã do Brasil. Não, é você cair da comunhão com Cristo. Ele é a graça. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo dentro de si, recebe um apostolado. Nós não fomos salvos para a salvação ficar só para nós. Foi para você levar essa salvação para outra pessoa. Por isso que ele falou, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a graça. Quem faz isso é alguém que está sendo enviado. Quem são? Os apóstolos. Então você é um apóstolo se você prega o Evangelho. E as religiões deturpam isso. O apóstolo não é nada, é um homem pecador pior que eu e você. Ele está usando a palavra de Deus para uma posição. Eu sou apóstolo. Eu e você podemos sê-lo de uma maneira orgânica, na humildade. O que você é? Sou um apóstolo. Pessoa que sou enviado de Deus para falar essa palavra com você, para ler a Bíblia com você, para fazer uma oração com você, para vir fazer uma visita para você, para cantar um hino de louvor e adoração a você. Eu sou um apóstolo, foi alguém que foi enviado para a gente adorar a Deus junto. Isso é a função de apóstolo. Agora o apóstolo, isso aí não vale nada. Isso aí não quer dizer nada. Por que é que ele fez isso? Por que nós recebemos a graça e apostolado? Versículo 5. Para a obediência da fé. Você sabia que a minha fé e a sua não vale quase nada? É só a chapa esquentar um pouco, a gente já fica desacreditado. O que é fé então? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Quem que eu não posso ver? Jesus. Se você receber Ele dentro de você, aí você tem fé. O tanto de Deus que você tem dentro de você é o tanto de fé que você tem. Eu só tenho um pouquinho de manhã, eu faço uma oração lá. Então você só tem esse pouquinho de fé. Por isso que você vê que você balança para todo lado. Mas se você procura ler a Bíblia, o máximo que você pode durante o dia, se você gasta tempo ouvindo a palavra de Deus durante todo o seu dia, se você coloca hinos de adoração a Deus, que a palavra de Deus está entrando em você, se você gasta algum tempo em oração, esse é o tanto de fé que realmente você tem. Porque fé é Deus. Entre todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, sem exceção, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É essa palavra aqui. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Se você tem Jesus na sua vida, se você já chamou, você está salvo. Muitas pessoas falam assim, vem para a minha igreja que você está salvo. Mentira. Aquilo que ele está falando de igreja para você é uma religião com o nome de igreja. Não. Igreja é eu e você e todas as pessoas. Não acredite na heresia das religiões. Tem muita mentira lá. E uma das mentiras é, vem para a minha igreja que você está salvo. Você não vai para o inferno. Mentira.
Você tem que receber Jesus dentro de você, aí você está salvo, você não vai para o inferno. Mas se você entrar em qualquer religião e você não tiver a vida de Deus dentro de você, com certeza você será lançado no lago de fogo. Versículo 7. Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Quem é que estava em Roma, amados de Deus? Aqueles que tinham recebido Jesus, Deus. Era o povo de Deus na cidade de Roma. Chamados, santos. Olha. Quem tem Jesus, ele é santo. Então, santo na Bíblia não é santo de imagem, que a pessoa fala santo não sei o que, santo não sei o que, e a imagem de papel, e a imagem de gesso, e a imagem de ouro, e a imagem de prata, é fotografia. Aquilo não é santo, aquilo é idolatria, aquilo é pecado. Você não pode dar reverência nem se curvar diante dessas coisas, porque aquilo é um pecado. Você está trocando Deus, o Criador vivo, que é Espírito, por algo que foi aquele que criou o papel, o gesso. Você faz um negócio, você acredita em alguma coisa que o outro fez e você adora. Aquilo lá não é santo, aquilo lá é ídolo, é pecado. Mas então quem que é santo? Chama, é eu e você que somos santos. E que é isso, Xavier? Te conheço, você não é flor que se cheire. É, mas eu não sou santo porque eu sou bonzinho. Eu sou santo porque eu tenho a vida do santo, que é Deus dentro de mim. E você também é. Que é isso? Eu também não presto. Não, você não é santo porque você não presta. Você é santo porque você tem a vida de Deus dentro de você. É igual a fé. O tanto de Deus que eu tenho dentro de mim é o tanto que eu sou santo. Eu só tenho um pouquinho, então. Você é só santo, só um pouquinho, uma gotinha. Mas se você continuar lendo a palavra, comendo de Deus, servindo a Deus, a santidade de Deus, que é o próprio Deus, vai encher o teu vaso, encher a tua pessoa. Por isso que ele falou assim, sede santos como eu sou santo. Ah, não consigo. Maravilha, ele não quer mesmo que você consegue. Ele quer que você diga para ele assim, vamos dizer comigo? Senhor Jesus, Tu és o santo, enche meu ser, tira toda a minha natureza impura, e coloque dentro de mim a tua natureza santíssima, e eu serei santo. Senhor, se o Senhor não me santificar, jamais eu o serei. Ajuda-me, Senhor. Olha como é simples. Essa é a maneira de ser santo. Por isso que ele falou que nós temos que beber do Espírito. Eu nunca vi ninguém ficar embriagado com um gole de cerveja. Você já viu? Eu nunca vi. Mas para ele ficar bêbado, ele bebeu uma cerveja, 2, 3. Tem gente que bebe até uma caixa inteira. Não sei onde que vai, mas ele bebe. Aí fica bêbado. Aí como é que eu vou beber? O Senhor falou assim, não vos embriagueis com a cerveja, com o vinho desse mundo, mas embriagai-vos do Espírito. Quem é o Espírito? É o Santo. É a fé. Como é que eu bebo? Ó Senhor Jesus. Chama para você. Ó Senhor, você bebeu um gole. Mas nem sentia porque você bebeu pouco. Bebe mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se você continuar tomando, de repente você vai entrar num êxtase e falar assim, agora eu estou entendendo a Bíblia. Agora eu estou vendo que o santo está me limpando da minha imundícia. Tem que beber até ficar bêbado de Deus, chamá-lo toda hora. Ah, você ficou doido, então é porque eu estou bêbado. Agora só quer negócio de Bíblia, então é que eu estou bêbado. Só fala de Deus, então, estou bêbado dele, do Espírito. Deus quer que você tenha essa experiência. Quem fica bêbado no carnaval, no outro dia está de ressaca bebendo remédio com dor de cabeça. Mas quem bebe do Espírito e fica bêbado, todo dia ele está alegre e feliz, satisfeito. Ele não precisa dos prazeres dessa terra para trazer felicidade para ele. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus. Graça e paz de Deus. Deus, ele é a única ser que pode dar paz no coração de alguém. Graça é Deus sido dado gratuitamente para nós. Por meio de quem? De Jesus. Então, graça é Jesus Cristo, que é o próprio Deus,
dado de graça para todos os que creem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo de graça. É Deus sendo doado para mim e para você de graça pela fé. Graça é Cristo. Graça não é nenhuma religião, nenhuma denominação. Graça é Deus. Quando você recebe Ele, a graça entrou em você. Então não caia da graça. Cair da graça não é fazer coisas que os homens de alguma religião acham que é errado. Não, cair da graça é fazer qualquer coisa que ofenda a Deus. Aí você, nossa, perdi minha alegria. Pois é, você já caiu da graça. E agora, volta para a graça. Pede perdão para a graça de Deus. Ele vai restaurar a sua comunhão. O rei Davi falou assim, me devolve a alegria de viver, ou então mata-me. O que ele tinha feito? Matado uma pessoa por causa da mulher dele. Adulterado com a mulher dele. Deus tirou a graça de Davi. Ele se arrependeu, Deus restaurou a graça. Não existe esse negócio, agora a pessoa que fez isso nunca mais pode. Isso é mentira. Você está mandando fazer, não estou mandando fazer nada, você é responsável pelo que você faz. Se alguém cair, tendes um advogado junto ao Pai, quem há graça, Jesus Cristo Senhor. Hoje ele é advogado. Ele vai nos defender diante do Pai. Ele caiu porque ele é fraquinho, ele tinha pouco da graça. Perdoar ele dá outra chance. Mas quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele é juiz. O Senhor me perdoou. Não, agora acabou. Acabou, fechou a porta da graça. Quando que a porta será fechada? Na segunda vinda de Cristo. Chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Parece que tem o Pai, parece que tem o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Então quem é Jesus? É Deus. Ele não é uma força ativa, igual o Testemunho de Jeová ensina que é uma força, não. O Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. O Testemunho de Jeová ensina isso errado. O Espírito de Deus é uma força, o Espírito Santo é uma força ativa. Não, ele é Deus. Esse Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. É que você não quer ler a Bíblia e crer na Bíblia como ela é, como palavra de Deus. Lá em Isaías 9:6. Um menino vos nasceu. Quem é esse menino? Jesus Cristo. Filho se vos deu. Quem é ele? Jesus Cristo. E o seu nome será. Nome é um só, singular. Quais são os atributos desse nome? Pai da eternidade. Mas como que pode o filho ser pai? Pois é, esse é o mistério de Deus. Agora não é porque você não entende que você vai inventar uma fantasia e ensinar uma heresia, uma mentira. É melhor falar para Deus, eu não entendo como que um filho pode ser pai. Então fala para ele. Aí ele vai te esclarecer no seu interior. E se você não entender, você fala assim, eu não entendi, mas é tão gostoso de desfrutar como Pai, Filho e Espírito e saber que o Senhor é um só. Aí você vai estar exercitando a fé. Vou te contar uma história que eu ouvi, achei muito legal. Lá no interior, as pessoas não sabem nem ler, nem escrever, lugar deserto. Um netinho resolveu ir para a cidade grande para estudar. E se tornou doutor. Depois que ele se tornou lá o seu fulano, ele foi visitar a vovó, que não sabia ler nem escrever, mas que temia e conhecia a palavra de Deus, ela ouvia a palavra de Deus. E ele chegou com uma conversa lá, vovó, a senhora sabia que a baleia não consegue engolir um homem, que o homem não passa na garganta do peixe? Então aquele negócio de Jonas, aquilo lá é conversa fiada. Que o peixe engoliu o Jonas, que algumas traduções falam que é baleia, mas a Bíblia fala que não é baleia, é um grande peixe. A vovó escutou. Na hora que o netinho, o doutor, acabou de falar, já acabou, meu filho? Já. Eu disse, meu filho, é o seguinte, se na escritura tivesse escrito que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Muito menos que o peixe, que a baleia engoliu o peixe, que a baleia engoliu o Jonas. Você entendeu? A fé é a questão das coisas que não se veem. Fé é Deus falar assim, haja luz e ela existe. Apaga o sol e ele apaga. Ele é Deus. Por que o diabo caiu? Porque ele quis ser como Deus.
próprio Criador. Ele se tornou Satanás, o diabo engana hoje esse espírito de mentira dentro das pessoas e das religiões. Então é melhor você falar assim: olha, esse negócio aí não sei. Então fala para Deus, fala assim: Deus, se o Senhor é um só, é o Pai, o Filho e o Espírito, e eu não entendo, se o Senhor não aparecer para mim, se o Senhor não conversar comigo, se eu não te ver, não te tocar, eu não vou acreditar. Isso. Se ele não aparecer para você, não acredite mesmo. Mas se ele aparecer, aí você vai falar assim: não, e continua sem entender. Mas agora eu creio porque eu vi o Senhor. Eu sinto o Senhor na minha vida. Ele mora dentro de mim. É inexplicável, mas Ele é o Pai, o Filho e o Espírito. E eu continuo sem entender, mas é uma delícia desfrutar desse Senhor. Esse livro de Romanos, Deus vai falar sobre a salvação completa dele para nós. Nós somos tão sujos, tão imundos, tão caídos, que Deus ele tem que começar a salvação dele devagarzinho. Ele vai limpando todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E a fé vai sendo acrescentada dentro de nós. Essa é a maneira de Deus fazer isso na nossa vida. Quero convidar você para ler o livro de Romanos. Vamos ler juntos? Tire as suas conclusões, as suas experiências. Medite na palavra de Deus. Confronte a Bíblia. Abandone a sua religião, o seu sistema, seja ele qual for. E se dobre diante de Deus e fala: Senhor, eu não mais vou servir nenhuma religião humana, mas eu quero ter essa experiência viva. Se o Senhor é o único Deus e ao mesmo tempo o Senhor é Pai, Filho e Espírito, o Senhor só pode ser Deus. Eu te quero, mas eu quero te ver. Peça para Ele dar essa experiência para você. Quando você tiver, você não vai ter mais necessidade de ser enganado por nenhum sistema religioso. Você nunca mais vai aceitar de que a igreja, não, isso é religião com o nome de igreja. A igreja sou eu e você e todos os que creem, inclusive os que estão nas religiões, que acreditaram e servem o Senhor. Isso é a igreja. Mas a igreja nunca foi e jamais será uma religião, seja ela qual for. Nenhum templo é igreja, nenhum. Nem de pau, nem de ouro, nem de madeira, de nada. Deus não mora em casas que homem faz. Quem é a casa? Eu e você, com todos os que acreditaram e receberam o Senhor. Deus possa te abençoar nesse dia. Vamos continuar orando. Santo, enche a minha vida e eu serei santo. Oh Senhor, se você não tiver essa experiência, nós vamos continuar sujos, fedorentos e imundos. Mas se nós começarmos a botar essa santidade dentro de nós, cada dia vai diminuir o mau cheiro. E de repente, sabe que não está cheirando mais aquele mau cheiro? Mas agora parece ter um perfume diferente. Esse é o perfume de Cristo. Ele vai transformar a nossa carniça no bom perfume de Cristo. E aí, continua colocando perfume. Quando o perfume é bom, a pessoa passa lá na outra esquina e fala assim: nossa, olha que perfume gostoso. A pessoa está longe, nem chegou perto. Assim são aqueles que vão viver na presença de Deus. Vão estar tão cheios do perfume que de longe as pessoas já veem e sentem o perfume. Eu acho que eu tenho bem pouquinho ainda. Acho que as pessoas nem conseguem ver nada. Ainda estão sentindo a carniça em mim ainda. Mas eu vou insistir. Eu vou continuar botando a graça dentro de mim. E eu tenho certeza que cada dia o Satanás, o pecado, vai sendo tirado da minha vida. Cada dia que eu coloco um pouquinho dele, sai um pouquinho de Satanás. Esta é a lei de Deus, a lei do Espírito e da vida. Aonde o Espírito, que é a própria vida de Deus, entra, a morte tem que sair. Então nós temos que colocar e continuar colocando para a gente ficar livre da morte e das trevas. A pior trevas que tem é do nosso coração, do nosso interior. É daí que vem a depressão, vem a angústia, vem o suicídio, vem a tristeza, vem a amargura, tudo desse lado aí, ó. Ah, eu sinto tudo isso. Pois é, você está cheio de trevas. Acende o palitinho, luz. Ah, mas tá um pouquinho, bota aí dentro de você. A luz é pequenininha, mas já não está tão escuro, já não está um breu. E agora? Aumenta a voltagem. Como? Senhor Jesus. Ó Senhor, vai aumentando a voltagem. A luz vai brilhando mais e mais, e a Bíblia diz: até ser dia
Perfeito. É o dia que nós vamos encontrar com Ele na glória. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.